Fala pessoal, hoje a gente vai abordar uma curiosidade histórica. Você sabia que o nado peito é o pai de todos os estilos e teve uma predominância de mais ou menos 400 anos? Antes da gente começar nosso vídeo, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, curte e compartilha. Isso muito ajuda a gente a estar sempre trazendo conteúdo bacana e novo para vocês. Bom, pessoal, falar um pouco da história da natação é praticamente falar da história do homem, né? Nós temos resquícios aí de achados arqueológicos na civilização egípcia, na civilização grega, na época do homem primitivo que utilizava da natação como meio de sobrevivência, caça, pesca, enfim, uma fuga de um animal, uma queda acidental na água, tá? Porém, o que a gente vai trazer para cá são os primeiros relatos de natação como esporte. Esses primeiros relatos surgem mais ou menos ali na época de 1600, né? Então, nessa época, até o final do século XIX, a gente tinha uma característica muito importante, que era a ausência de piscinas. Então, a natação, ela nasce nas águas abertas. A prática da natação era realizada em rios, lagos e mares. Então, outro fator muito importante nessa época era a falta de saneamento básico. Não existia esgoto, não existia o tratamento que existe hoje. Então, normalmente, muito provavelmente, rios, mares e lagos eram contaminados. E isso gerava uma necessidade de não submergir as cabeças na água. Então, a primeira forma de locomoção humana no meio aquático, já trazendo para essa era da competição, do esporte em si, foi o nado peito. Logicamente, não era o nado peito que a gente percebe hoje. Era um nado bem rudimentar, bem arcaico. Então, muitas vezes a pernada era em tesoura ou em batida de sapos, O nadador muitas vezes ficava totalmente na posição ventral. Alguns nadadores tinham uma variação de ficar na posição lateralizada, porém não existia a submersão, vamos dizer assim, da cabeça durante esse nado. Então isso fez com que o peito fosse pioneiro e único praticamente durante 400 anos. A partir do nado peito foram surgindo novas evoluções, como a gente pode citar a braçada lateral inglesa, depois a braçada de Trudgen, para só depois surgir o crawl moderno. Então o peito, ele era considerado clássico, Eu sou de uma geração que ainda ouvia falar sobre peito clássico, ou seja, o peito ele estava atrelado, o nado peito estava atrelado à beleza, à questão cultural, elegância. Por quê? Porque ele não chacoalhava a água. Então, quando o crawl surge, surge de uma forma atabalhoada, chacoalhando água, foi considerado deselegante. Porém, o que move a natação, o que move a evolução da natação é a busca incessante pela velocidade. Apesar do crawl ter todas essas características não, vamos dizer assim, aceitas na época, o crawl passou a ser o nado mais rápido. Então, as provas de livre são nadadas pelo nado crawl, obviamente, porque é o nado mais rápido. E a FINA, que é a Federação Internacional, ela permite ainda evoluções nos nados. Ou seja, não existe prova de crawl, existe a prova de livre. Mas a gente precisa entender que a natação, como esporte, o seu grande nado pioneiro é o nado peito, que também foi evoluindo ao longo dos tempos. Então hoje a gente tem um nado muito mais moderno, com submersão de cabeça, com imersão de cabeça, mas que na época, devido não ter piscinas, e devido não existir saneamento, as pessoas tinham muito medo de pegar uma simples gripe que naquela época varriam populações, levavam embora populações, porque nós não tínhamos o avanço da ciência em termos de saúde pública também nesse sentido. Então o peito foi o pai de todos os estilos, teve uma predominância de 400 anos aproximadamente. O fato dessa predominância ter demorado tanto se dá pela ausência de saneamento básico, por essa necessidade de não poder afundar a cabeça no meio líquido com medo de espalhar doenças. Além disso, a ausência das piscinas. A partir do final do século XIX, quando surgem as piscinas e os primeiros Jogos Olímpicos são realizados, a natação tem uma grande alavancagem em sua evolução técnica e a partir daí surgem os nados crawl, borboleta mais para frente, e o costas também já nasce ali muito próximo do nascimento do nado crawl, um pouco depois. Então, hoje a gente queria falar um pouco sobre essa curiosidade histórica. Acredito que nem todo mundo sabe. Então, a natação tem uma história muito rica, E além disso, a gente tem muito mais coisa para contar
em futuros vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.